Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 24 a 30. Diz assim, estamos procurando ainda, não é tudo achado. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? E ele respondeu, não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Irmãos, pode sentar-se, fique à vontade, deixe a Bíblia aberta. Quero te convidar a abrir no versículo 36 também, aí no mesmo capítulo, a interpretação que o Senhor Jesus fez dessa parábola. Versículo 36 a 43. 13, 36 a 43. Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, queridos? Queria dizer, essa é uma das poucas parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo que foi interpretada ponto a ponto, tintim por tintim. Algumas parábolas que não têm uma interpretação. Ele contou a parábola, mas não interpretou. Essa aqui, pelo contrário, ela foi interpretada. E nela encontramos o que aqui? 2 semeadores, 2 sementes e 2 destinos. Os 2 semeadores descritos aqui são Jesus, o Filho do Homem, e o diabo, o filho do inferno. As 2 sementes são os justos, simbolizadas pelo trigo, e os ímpios, simbolizados aqui pelo joio. E os 2 destinos descritos por Jesus é céu e inferno. Na verdade, queridos, essa parábola não precisa de muita explicação. Ela é autoexplicativa. Precisa de mais aplicação para as nossas vidas. O interessante é que a explicação dessa parábola, ela surgiu por causa de um pedido, de uma oração feita por um discípulo, ou dos discípulos. Versículo 36. Os discípulos pediram a Jesus explicação. Explica-nos a parábola do joio no campo. Entendo eu que essa é uma ótima oração a se fazer constantemente a Jesus. Quando lermos um texto de difícil compreensão, uma história complicada da Bíblia, e não soubermos o que significa, precisamos pedir, Senhor, não entendi o que o Senhor falou aqui nesse texto, me explica o sentido dessa palavra. Penso que o Senhor tem o prazer de nos orientar, de nos explicar, assim como ele explicou aos discípulos o sentido da parábola do joio e do trigo. E ao explicar
essa parábola aos seus discípulos, Jesus foi direto aos pontos principais, fazendo aí as devidas aplicações interessantes. Primeiro, Jesus disse que quem semeia boa semente é o Filho do Homem, aí no versículo 37. Ele é aquele que semeia boa semente. Jesus é o Filho do Homem. A boa semente aqui, nesse contexto, não é a palavra de Deus, como é na parábola do semeador. Mas aqui, a boa semente são os filhos do reino, ou seja, são os crentes verdadeiros. São os crentes que nasceram de novo. São os crentes, que se converteram de seus maus caminhos. São os filhos de Deus. Esses são os filhos do reino. Agora, como Jesus semeou essa boa semente no campo? É a pergunta. Ou no mundo, porque o mundo aqui é o campo. Como foi semeada essa semente? Como as pessoas se tornam boa semente, por assim dizer? A resposta é ao crerem em Jesus Cristo como o eterno e soberano Filho de Deus. Jesus aqui é o Filho do homem, o semeador. Ele é o eterno Filho de Deus, que se tornou homem. Viveu como homem e morreu como homem. E mesmo sendo homem, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou sem pecado para nos salvar de nossos pecados. A morte e a ressurreição do Senhor foi como que uma semeadura que gerou os filhos do reino, aqueles que nasceram de novo por meio da poderosa palavra de Deus. Sendo assim, queridos, os filhos do reino são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, são aqueles que depositaram sua fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas almas. Os filhos do reino são aqueles que foram gerados por meio da morte e ressurreição do Senhor, nosso Salvador. Apocalipse 5, versículo 9, diz que Jesus foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Esses que Jesus comprou com o seu sangue foram plantados no mundo. Eu e você, que já nos entregamos de corpo e alma ao Senhor da glória. Eles e nós são a boa semente que produzem frutos para a glória de Deus. Agora, será que realmente somos essa boa semente? Eis a pergunta que fica no ar. Será que realmente nascemos de novo? Será que o nosso falar, será que o nosso pensar, será que o nosso agir e reagir foram realmente transformados pelo Rei da Glória? Somos realmente a boa semente? O trigo aqui? Será que podemos dizer, como aquele homem lá de João 9, declarou, eu era cego, agora eu vejo? Será que podemos dizer, eu era, não sou mais? É um confronto, perguntas. Numa frase famosa de John Newton, que foi o ex-senhor de escravos que se converteu, mudou de vida, teve a vida transformada por Jesus, ele dizia, graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Certa vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ele tinha plena convicção de que não era mais o que era no passado. Houve uma transformação na vida dele. Portanto, queridos, Jesus está semeando cristãos verdadeiros por toda parte e em todo o mundo. Porém, precisamos atentar para o fato de que, onde quer que Jesus semeie um cristão verdadeiro, Satanás, que não dorme em serviço, semeia um impostor. E essa é a grande realidade. Onde quer, repito, que Jesus semeie um cristão verdadeiro, Satanás semeia um impostor. E isso é sério. E precisa nos fazer pensar. Pensar. É disso que trata o ponto a seguir. No verso 39. Veja comigo. Jesus disse que quem semeou o joio foi o diabo. O diabo. Ou seja, o trigo está associado a Jesus. Assim como o joio
está associado ao diabo. Agora, o que é o joio, literalmente falando? Amados, o joio é uma planta muito comum na Palestina. Ela cresce cerca de 1 metro. Em seus estágios iniciais, é muito parecido com o trigo. A olho nu, é impossível diferenciar um do outro, o trigo do joio. Não dá para diferenciar. Mas quando, por exemplo, comparado a uma nota de R$100, a olho nu, você não sabe diagnosticar se ela é verdadeira ou falsa. Mas quando um caixa do banco a recebe, dá logo o que? O veredito é falsa. Da mesma forma, o joio é muito parecido com o trigo, mas só Deus sabe quem é quem. Agora, a diferença entre joio e trigo é gritante, muito gritante, pois o trigo é alimento, literalmente falando. O joio é veneno. O trigo produz vida, o joio produz morte. O trigo é uma erva boa, o joio é uma erva daninha. Quando ingerido, o trigo abastece nosso organismo com carboidratos, recupera nossos músculos, melhora nosso humor e controla até o colesterol e diabetes. Trigo, saudável. Por outro lado, o joio, quando ingerido, produz diarreia, fortes náuseas, convulsões e pode levar à morte. Ó, como é diferente! E olha como que é terrível, em última instância, ser comparado com o joio. Lembrando que o trigo simboliza o quê? O crente genuíno. Lembrando que o trigo simboliza aquele que nasceu de novo, que se converteu de verdade a Jesus. O trigo simboliza aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus, que foi reconciliado com Deus, foi perdoado dos seus pecados, teve um arrependimento genuíno e um abandono do pecado. Porém, o joio simboliza os filhos do diabo que estão no mundo, levando morte, e estão dentro da igreja também, levando destruição, fofoca, dissensão, partidarismo, calúnia e escândalo. O joio, como disse Jesus, simboliza os que causam escândalo e cometem iniquidade. Veja comigo mais uma vez, Mateus 13:38, onde o Senhor Jesus disse que o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. É assim que está na tua Bíblia? Sendo assim, queridos, o mundo em que vivemos é um reino dividido, onde são semeados os filhos de Deus e os filhos do diabo, os justos e os injustos, os salvos e os perdidos, o joio e o trigo. Nessa referência única aqui, versículo 38, cai por terra aquela falácia que diz que todos são filhos de Deus. É mentira. É mentira. Jesus disse que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Ele fez menção aqui ao joio e ao trigo. E não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, Jesus chamou alguns fariseus da sua época de filhos do diabo. Terrível isso. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O apóstolo João, em sua primeira carta também, disse que Caim era do maligno, e é por isso que ele matou Abel, seu irmão. Um é de Deus, o outro é do diabo. Então, não são todos que são filhos de Deus. 1 João 3,12. Filho de Deus, filho do diabo. Caim era do maligno. Ou seja, Caim era filho do diabo. E Abel, filho de Deus. Caim era ímpio. Abel, justo. Caim era joio. Abel, trigo.
Sendo assim, amados, na igreja do apóstolo João, assim como em todas as igrejas, existem duas famílias: os que nasceram de Deus e os que nasceram do diabo. E essas duas famílias foram representadas bem no início da história da humanidade, por Caim e Abel. Desde o início. Caim, o primogênito, embora fosse religioso, era do maligno. Ao passo que Abel, o segundo a nascer, era de Deus e representava os que nascem do Espírito Santo. E o mais interessante é que os filhos do diabo nem sempre são blasfemadores, são pecadores descarados. Não, nem sempre pessoas que se mostram assim, depravadas. Nem todos os filhos do diabo afundam na degeneração moral. Muito pelo contrário, os filhos do diabo muitas vezes professam ser cristãs, frequentam igreja, batem cartão, são batizadas nas águas, tomam santa ceia. Muitas vezes são pessoas com o nome no rol de membros da igreja, exercem funções dentro da igreja, mas que nunca nasceram de cima, nunca se converteram de verdade. Assim como Caim, são religiosos sem o sangue, e as suas ofertas são rejeitadas porque eles mesmos são rejeitados por Deus. Portanto, queridos, o diabo é um grande falsificador, um grande imitador de Deus. Ele tem falsas imitações na obra de Deus desde o começo da história. Ele é um enganador. Depois dos profetas, ele trouxe os falsos profetas. Depois dos apóstolos, ele trouxe os falsos apóstolos. Depois de Cristo, ele vai trazer também, mais à frente, o anticristo. Depois dos ministros genuínos do Evangelho, ele trouxe os falsos ministros do Evangelho. Depois do cristão leal, ele trouxe falsos cristãos, o joio. Entre os discípulos havia também o Judas, e era difícil distinguir Judas dos demais apóstolos. Na igreja de Samaria havia um Simão Mago, lembram? E, embora ter professado o cristianismo, ter se batizado nas águas, mas era joio. No próprio meio da igreja em Éfeso surgiriam, diz Paulo, lobos vestidos de ovelhas, que imitavam as ovelhas genuínas e procuravam destruí-las. Na igreja de Pérgamo havia os Balaamitas e os Nicolaitas, pessoas infiltradas na igreja, que não eram convertidas. E quando chegamos ao tempo presente, vemos também cristãos espúrios ou falsos, produzidos pelo diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Aliás, 1 João é um bom teste para identificarmos se somos de Deus ou não. Agora, quando o joio foi semeado no texto inicial, que ora estudamos, quando foi? Qual foi o contexto em que o joio foi semeado? O próprio texto explica, versículo 25. Quando os homens dormiam. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Queridos, o trigo é semeado durante o dia, mas o joio é semeado durante a noite, na surdina, em secreto. Esses homens que dormiram simbolizam a igreja do Senhor em seus relapsos. Quando dorme, cochila, não vigia, com sono espiritual. Isso porque quando a igreja dorme, o inimigo semeia o joio. Quando o povo de Deus cochila, Satanás põe-se a trabalhar. E o bichinho trabalhador é quando não estamos vigilantes e o diabo infiltra em nosso meio pessoas não convertidas para atrapalhar
a obra. É quando não ensinamos a palavra de Deus corretamente que o diabo semeia as suas heresias no meio da igreja. Hoje vemos aí a vasta multidão de joio que foi semeada no trigo de Deus, ou no campo de Deus, melhor dizendo. É muito joio para se contar, por exemplo, ciência cristã, testemunha de Jeová, espiritismo, mormonismo, unitarismo, universalismo, liberalismo teológico, teologia coach, teísmo aberto e tantos outros ismos. São apenas algumas das sementes demoníacas que o diabo tem semeado no seio da igreja. E mais que todas as seitas que existem trabalham sempre da mesma maneira. Eles têm as suas estratégias diabólicas. Eles chegam de mansinho, sorrateiramente, distribuem suas literaturas de maneira perseverante, né? E quando as pessoas acordam de manhã, estão ali cheios de panfletos, estão cheios de livros na caixa de correio e assim por diante. É a maneira do diabo semear o joio. Detalhe, queridos, todas as seitas são bem parecidas com o genuíno cristianismo, assim como o joio é bem parecido com o trigo. Todos usam a Bíblia Sagrada, é ou não é? Todos dizem crer em Deus e possuem templos. Todos falam de amor, paz e vida eterna. No entanto, ao se estudar cada uma delas, nota-se que todas distorcem os ensinos da Bíblia e têm um conceito totalmente errado em relação a Jesus e em relação à Bíblia de modo geral. Sendo assim, o joio é uma falsificação do verdadeiro trigo. Parece, mas não é. Tem algumas semelhanças, mas são apenas aparências. E as aparências enganam. Na igreja visível acontece exatamente isso. Igreja visível é aquela a qual nós vemos. Nem todos que estão congregando são filhos de Deus. Infelizmente. Nem todos são salvos. Nem todos são trigo. Na igreja visível tem pessoas que ainda não se converteram. Em nosso meio existem o joio. Infelizmente. E mais, nunca houve uma igreja em todos os tempos, em todas as eras, uma igreja que se reúne em que todos fossem trigo. O diabo, inimigo das nossas almas, sempre tem esse cuidado peculiar de semear o joio. No entanto, por serem tão parecidos, não podemos, como homens, pessoas limitadas, não podemos afirmar quem é joio e quem é trigo. Não podemos dizer quem é de Deus, quem é do diabo, quem é justo e quem é ímpio. Não cabe a nós isso. Isso é de competência do céu. Sendo assim, não podemos separar o joio do trigo, pois essa é uma prerrogativa divina. Só Deus sabe quem é quem. Até porque, como diz certo comentarista, existem joios que se parecem com trigo e trigo que se parecem com joio. Lembra do que os servos disseram ao dono do campo? Versículos 26 e 29. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o trigo, ou joio, melhor dizendo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, segundo o texto, é possível confundir o joio com o trigo. É possível olhar para uma pessoa e dizer: esse é trigo, quando na verdade pode ser joio. Assim como é possível olhar para um outro e dizer: esse aí é joio, quando na verdade é trigo. E agora? Que situação difícil. Que sinuca de bico. Principalmente para os pastores. O joio muitas vezes se parece com os filhos do reino. E há filhos do reino
que às vezes se parecem com joio. Tem crente que parece ímpio, e ímpio que parece crente. Isso a nível divino, de Deus. Porém, queridos, não somos detetives da vida alheia, mas sim evangelistas, que precisam pregar que sem arrependimento de pecados não há salvação, não há perdão, não há restauração. E agora, somos joio ou trigo? Somos uma sementinha do mal ou uma sementinha do bem? Aí você diz, pastor, isso é mensagem para ser pregada numa quarta-feira, um friozinho desse. Eu chego na igreja cheio de expectativa, você põe em dúvida a minha salvação, me faz pensar que talvez eu seja joio. Não deveria estar pregando sobre vitória, bênção, sucesso, prosperidade, um tema que dá mais ibope, dá mais glória a Deus, aleluia. Agora você vem e questiona a minha conversão, vem e põe pulga atrás da minha orelha. Queira Deus que não só uma pulga, mas um carrapato. Amados, existe sempre o perigo de lermos a Bíblia a nosso favor. Eu sempre comento isso, eu já ouvi isso de algum lugar, não sei quem falou primeiro. O que eu quero dizer com isso? É perigoso pensarmos que somos sempre a parte boa das histórias bíblicas. Ou seja, somos sempre o trigo, somos sempre a boa semente, somos sempre os justos, o ouvinte de bom e reto coração. Isso é perigoso. Perigoso. A arrogância é sempre perigosa. Será que já paramos para pensar que talvez sejamos joio? Talvez sejamos ímpios? Talvez sejamos filhos do diabo? Você nunca parou para pensar nisso? Eu já. Muitas e muitas vezes. E ainda penso. É perigoso pensar ser o que não somos. É melhor ter dúvida e colocar a boca no pó do que ter muita certeza e ir para o inferno. A igreja de Sardes tinha fama de que estava viva, mas estava morta. A fama não andava de mãos dadas com a realidade. A igreja de Laodiceia dizia ser rica e abastada e sem necessidade de coisa alguma. Mas Jesus, que conhece mentes e corações, colocou o dedo na ferida e disse que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, a Bíblia nos confronta. Jesus sempre confrontou. E você que tem lido a Bíblia, quero crer nisso, que você tem sido confrontado constantemente com a leitura. Então leia sempre a Bíblia contra você. Será que eu não sou essa sementinha do mal? Qual é a minha função na igreja? Qual é a minha participação na comunidade a qual congrego? Eu somo ou divido? Eu sou bênção ou maldição? Então, queridos, esse perigo de ficarmos sempre com a parte boa da Bíblia pode nos levar à presunção, ao orgulho, à vaidade e à cegueira espiritual. Seria bom, é saudável, de vez em quando ou sempre, ler a Bíblia contra nós. Será que eu sou o trigo mesmo? Será que eu sou o salvo mesmo? Será que realmente o meu coração é bom e reto? Será que eu sou o filho de Deus mesmo? Será que eu sou o trigo? Será que se eu morresse essa noite, iria mesmo para o céu ou para o inferno? 2 Coríntios 13, versículo 5, na Bíblia Viva, diz assim, o apóstolo Paulo nos recomendava essa autoanálise. Façam a verificação em vocês mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos, quando não são absolutamente nada? O apóstolo Paulo era chicotinho. Penso que esse tipo de análise, esse tipo de leitura e de autoexame pode nos levar a descobrir
quem realmente somos com a ajuda do Espírito Santo. E se descobrirmos que somos joios, precisamos pedir a Deus para nos transformar em trigo, nessa autoanálise. Se descobrirmos que somos ímpios, podemos pedir a Deus que nos transforme em justos. Se descobrirmos que temos um coração duro e insensível, podemos pedir a Deus para criar em nós um coração igual a dele. Se descobrirmos que somos filhos do inferno, filhos do diabo, podemos pedir a Ele para fazer de nós filhos da luz, filhos de Deus. Isso é fundamental, queridos. Irmãos, humanamente falando, trigo não se transforma em joio, humanamente falando. E joio não se transforma em trigo. São duas ervas totalmente diferentes. Um não se transforma nunca. Não há evolução segundo essas doutrinas demoníacas aí do evolucionismo que faça um ser o outro por milhões e milhões de anos. Na agricultura, joio sempre vai ser joio e trigo sempre vai ser trigo. Não há a menor possibilidade de transformação ou mudança. Mas, isso mais interessante, espiritualmente falando, para Deus, todas as coisas são possíveis. Eu louvo a Deus por isso. Deus é poderoso para transformar joio em trigo. Deus é poderoso para transformar bodes em ovelhas, veneno em alimento, ímpio em justo. Os que hoje são joio, hoje mesmo poderão ser transformados em trigo. E os que hoje são trigo, um dia foram joio. Eu já fui joio. E ainda estou em dúvida se estou trigo, realmente. Senhor. Até porque, queridos, antes de nos convertermos a Cristo, éramos joio, não servíamos para nada, éramos veneno, tínhamos um coração duro, éramos inimigos de Deus. Amados, ninguém nasce salvo, ninguém nasce trigo, todos já nascem perdidos a caminho do inferno. Somos como Davi que disse o seguinte no Salmo 51, 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, em última instância já nascemos como joio, e só tem uma maneira de nos transformarmos ou nos tornarmos trigo, nascendo de novo, nascendo do alto, de cima, de Deus. Só assim, é nos arrependendo de nossos pecados. Quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos plenamente em Jesus como nosso único, suficiente e eterno Senhor e Salvador, aí sim deixamos de ser joio e passamos a ser trigo para a glória de Deus. Deixamos de ser veneno e passamos a ser alimento. Deixamos de ser filhos do diabo e passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser inimigos e passamos a ser amigos do Senhor. E para concluir, Jesus disse que a colheita é o fim do mundo e que os anjos são ceifeiros. Veja comigo o versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Querido, o costume de queimar as ervas daninhas é bem antigo. Os ceifeiros deixavam o joio cair no chão para que não se misturasse com o trigo. As hastes do joio eram reunidas em maços e depois queimadas. Depois o trigo era levado ao depósito para ser guardado. Assim era o costume da época. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse que aconteceria. Versículo 40 a 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade,
e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como um sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, essa conclusão é solene. Sabe por quê? Porque trata de céu e de inferno. Jesus falou de céu e de inferno aqui. Trata de vida eterna ou condenação eterna. Fala aqui sobre o sofrimento eterno com o diabo e seus demônios, ou sobre a vida eterna com Jesus, com seus anjos e uma multidão de pessoas que nasceram de novo aqui na terra. Dois destinos. Só existe duas eternidades. Só. Com Deus ou com o diabo. Na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo, os anjos que são os ceifeiros de Deus aqui não errarão o diagnóstico. Não há condições de erro. Eles farão uma separação rigorosa e precisa entre o joio e o trigo. O trigo, segundo o texto, não será lançado no fogo. É ou não é? Não será lançado no fogo. E o joio não será recolhido no celeiro de Deus. Isso porque no céu não haverá hipócritas e, muito menos no inferno, haverá crentes verdadeiros. Impossível. É impossível. No céu não entrará pecadores praticantes, mas somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O trigo, os crentes verdadeiros, serão reunidos no celeiro, e os molhos de joio serão aqui atados e jogados na fornalha de fogo ardente. Queridos, o céu é uma realidade, assim como o inferno. O céu é o celeiro de Deus, e o inferno a fornalha do diabo. No inferno, diz Jesus, haverá choro e ranger de dentes, mas no céu os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Que possamos clamar a Deus, buscar a face do Senhor e não sossegar enquanto não tivermos a plena convicção dada pelo Espírito Santo de que realmente somos filhos de Deus, somos trigo, somos justos e estamos a caminho do céu e não do inferno. Vamos orar. Teria mais do que falar, mas a voz já foi. Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Eu sei muito bem que textos como esse, Senhor, são bem confrontadores, não só para quem ouve, mas para quem prega também, Pai. E eu peço a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha fazer um milagre na nossa vida, Pai. Se realmente formos joio, o Senhor venha nos transformar em trigo. O Senhor venha arrancar do nosso coração toda a erva daninha, todo veneno, e fazer de nós pessoas que sejam úteis na Tua obra, Pai. Instrumentos de salvação. Que sejamos, Senhor, colaboradores, cooperadores desse serviço aqui na terra, Pai. Dando a mão ao pastor local, contribuindo, Pai, orando, jejuando. Senhor, fazendo tudo isso não para sermos salvos, mas em consequência de uma experiência contigo. Transforma a nossa vida, Pai. Muda-nos, eu te peço. Transforma cada um, Pai. Aqueles que já têm certeza que são trigo, que talvez tenham ficado com dúvidas. Senhor, a dúvida muitas vezes é boa, é benéfica, que nos leva a um autoexame. Então continua nos confrontando, Senhor, dia após dia. Não queremos, Senhor, nos perder achando que estamos sendo salvos. Não queremos, Senhor, ir para o inferno pensando que estamos indo para o céu. Tem misericórdia de nós.
limpa nosso caminho, lava nossas mãos, lava nosso coração, restaura nossa vida. Eu te peço nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.